Hoje a gente vai mergulhar na história de Fürth, uma cidade alemã que tem uma trajetória assim única de tolerância. É uma daquelas histórias que ensinam muito sobre o passado, mas que, quem sabe, dizem ainda mais sobre o nosso presente. Então vamos lá. Pensa bem, a maioria das cidades, quando quer mostrar seu orgulho, seu poder, usa o quê? Leões, águias, espadas, símbolos de força. Mas Fürth é diferente. O brasão deles é um simples trevo. Sabe, uma planta humilde, que alimenta e que, para muitos, é sinal de sorte. E é essa pergunta que vai guiar nossa conversa aqui. O que é que um símbolo tão incomum diz sobre a alma de um lugar, hein? Ele já dá uma pista, de que a identidade dali foi construída não na base da força, do poder, mas talvez na harmonia, na coexistência. Então, nosso ponto de partida vai ser caminhar pelas ruas da cidade, procurando por sinais, vestígios concretos dessa história. Porque, sabe como é? Às vezes, para entender um lugar de verdade, a gente precisa aprender a ler o que está escrito nas pedras. Para tentar encontrar essa presença judaica, que foi tão forte por lá, a busca se concentrou num sinal bem específico, a mezuzá. É um objeto sagrado, sabe? Pequenininho, que era colocado nos batentes das portas das casas judaicas como um símbolo de fé. E essa busca foi assim minuciosa, de porta em porta, procurando por esse sinalzinho tão pequeno, mas com um significado gigantesco, um sinal de fé, de identidade, que deveria estar ali, gravado na arquitetura da cidade. E é aqui que a história toma um rumo inesperado e até sombrio. Porque apesar de séculos e séculos de uma vida judaica super vibrante, simplesmente não se encontrou nenhuma mezuzá. Nenhuma! O que se encontrou, na verdade, foi ausência. Eram as marcas, os fantasmas. Sabe, buracos nos batentes das portas tapados com gesso, pedras meio manchadas com uma cor um pouco diferente, mais clara, bem no lugar onde algo foi cuidadosamente ou talvez violentamente arrancado. A prova não estava no que existia, mas nas cicatrizes do que foi apagado. É uma conclusão pesada, A busca, que começou com uma curiosidade, termina com esse sentimento. As pedras da cidade, de repente, perdem toda a inocência. Elas passam a carregar a memória silenciosa de uma história que tentaram apagar. Então, agora que a gente sentiu o peso do que se perdeu, vamos tentar entender o que exatamente existia ali, porque Fürth não era só mais uma cidade com uma comunidade judaica. Não, era um modelo quase único na Europa de como viver junto. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra quanto tempo essa paz durou. Foram quase 500 anos, desde o fim da Idade Média até a chegada do nazismo. A comunidade judaica de Fürth viveu esse tempo todo sem registros de perseguições em massa, de expulsões. Isso é uma anomalia, uma coisa raríssima na história da Europa. E como é que isso foi possível? Bom, a razão para tanta tolerância não foi assim um grande idealismo, não. Foi mais um golpe de sorte histórico. Acontece que 3 senhores rivais governavam a cidade ao mesmo tempo, e a briga constante entre eles acabou criando um vácuo de poder. E foi justamente nesse vácuo que a liberdade conseguiu respirar e florescer. E o resultado disso tudo foi impressionante. Pensa só, no comecinho do século XVIII, 1 em cada 4 moradores de Fürth era judeu, 25% da população. Isso mostra que a comunidade não era só presente, ela era central, era parte fundamental da vida da cidade. E essa estrutura política, tão diferente, não moldou só as leis, sabe? Ela moldou a alma da cidade. Criou um clima, um ambiente social de respeito mútuo que era raríssimo para aquela época. Vamos ver como é que isso funcionava na prática, no dia a dia. Olha que interessante, os judeus de Fürth não viviam isolados num gueto. Eles eram vizinhos de porta dos cristãos. E mais, eles tinham representantes que votavam nas decisões da cidade. E para completar, a cidade abrigava uma das escolas de Talmud mais importantes da Europa. E isso sim é coexistência na prática, no mundo real. E ter essa paz, essa história, torna o que aconteceu depois ainda mais incompreensível. Essa frase é de uma sobrevivente do Holocausto que foi morar em Fürth depois da guerra. É um depoimento devastador, porque mostra o choque, a incredulidade, como que a mesma cultura que permitiu séculos de convivência pôde gerar uma barbárie tão grande. Até a cara da cidade refletia esse espírito. Como não tinha um poder central forte, ninguém construiu aquelas catedrais imensas ou palácios gigantes para dominar a paisagem.
A arquitetura era mais modesta, sabe? Em escala humana. E isso criava um ambiente onde as pessoas literalmente se encontravam no mesmo nível, olho no olho. Bom, e tudo isso nos traz para Furt de hoje. Uma cidade que vive a todo momento essa tensão entre a memória, tão profunda, e as correrias do dia a dia, do presente. É quase como se a cidade tivesse dois corações, sabe? Simbólicos. De um lado você tem um antigo cemitério judaico, um lugar silencioso, coberto de verde, cheio de memória. E do outro, um shopping center moderno, barulhento, focado no agora, no consumo. O passado e o presente estão ali, no mesmo lugar, mas parece que eles não se conversam. Mas olha, a história de Furt não é só sobre o que se perdeu. Ela é, e isso é crucial, sobre o que foi possível alcançar. E existe uma prova disso, um documento incrível que resume o espírito da cidade no seu melhor momento. Se liga nisso. Em 1819, a comunidade luterana da cidade escreveu um comunicado chamando seus membros, e também a comunidade judaica, para doarem dinheiro. Sabe para quê? Para construir uma nova igreja católica. Para pensar um minuto. Protestantes e judeus juntos ajudando a financiar uma igreja católica. Isso é um testemunho de solidariedade que é de arrepiar. E é com essa ideia que a gente encerra. A história de Furt não é um conto de fadas, não. É o registro de algo real, que de fato aconteceu. Ela serve para lembrar a gente de que viver junto em harmonia não é um sonho impossível. O que foi possível lá atrás, mesmo que por um acaso da história, deixa uma pergunta no ar para a gente, né? Como é que a gente pode fazer isso acontecer de novo, mas dessa vez por escolha própria?